Olá, estamos chegando com o Câmara Repórter, segunda edição, desta segunda-feira, dia 2 de junho. Veja os nossos destaques. Audiência pública discute situação da saúde dos pacientes oncológicos em Natal. Comissão de Desporto e Qualidade de Vida aprova projeto que torna obrigatória a presença de socorrista em parques públicos de Natal. Apenas 20% dos natalenses tomaram a vacina contra a influenza. Petrobras reduz preço da gasolina em 5,6%. Aqui no estúdio eu converso com o secretário municipal de Concessões, Parcerias, Empreendedorismo e Inovação, Arthur Dutra. A gente conversa sobre a nova lei aprovada aqui na Câmara Municipal, que trata sobre as concessões público-privadas aqui no município de Natal. Então vem com a gente, o Câmara Repórter, segunda edição, está no ar. Morreu nesta segunda-feira o produtor cultural e ex-deputado estadual Cláudio Porpino, aos 59 anos de idade. Segundo informações de familiares, ele sofreu um mal súbito em casa nesta tarde. Em 2023, Cláudio Porpino enfrentou graves problemas de saúde por complicações renais e respiratórias e chegou a ficar internado por 4 meses, a maioria desse período na UTI. Em sua trajetória pública, Cláudio Porpino foi ainda secretário de Esportes e Lazer de Natal, na gestão de Álvaro Dias, e presidente da Urbana na gestão de Carlos Eduardo Alves. Foi ainda secretário estadual no governo de Vilma de Faria, onde também foi presidente da Emprotur. Apaixonado por esporte, foi dirigente e conselheiro do ABC Futebol Clube. Na carreira cultural, foi um dos fundadores do Carnatal e atualmente era empresário dos blocos de carnaval, Se Parar Eu Caio e a Banda da Praia. O prefeito Paulinho Freire, amigo de mais de 4 décadas, fez uma postagem nas redes sociais, onde disse, abre aspas, com muita tristeza, me despeço de um grande amigo, um apaixonado por Natal e companheiro de caminhada que esteve junto e apoiou muitos momentos da minha trajetória. Ficam as boas lembranças e a gratidão pela amizade sincera. Fecha aspas. A presidente da AGN e ex-deputada estadual, Márcia Maia, falou sobre a amizade do amigo Cláudio Porpino. Falar sobre Cláudio é muito fácil, né? Cláudio era uma pessoa extremamente extrovertida, animada, amiga, né? Ele convive com a gente há muito tempo, né? Desde eu adolescente, eu convivo com o Cláudio. E ele trabalhou muito, né? Muito próximo da gente, porque trabalhou na gestão de mamãe. A primeira gestão dela como prefeita de Natal, a segunda gestão dela como prefeita de Natal. Aliás, em todas as gestões ele contribuiu. Foi relações públicas, foi diretor da Urbana, né? Foi deputado estadual quando eu saí da Assembleia para ser secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social. Ele era o primeiro suplente, então ele assumiu o mandato de deputado estadual, sempre parceiro, né? Sempre parceiro, muito próximo de mamãe. E continuou, depois da partida de mamãe, muito próximo da gente também. Inclusive, eu tinha uma reunião com ele e ele adiou essa reunião para essa próxima semana. E queria falar sobre um projeto, não me detalhou muito de uma palavra que pode definir Cláudio como gestor, é dinamismo. Ele era muito dinâmico e ele fazia tudo com muito amor, né? Então ele era muito motivado em todos os papéis que ele exerceu como gestor público, seja como diretor da Urbana, seja como assessor de relações públicas, seja também como presidente da Emprotur. Ele abraçava, né, aquela missão e fazia isso assim com muito entusiasmo e com muito dinamismo. Era uma pessoa que vivia intensamente. Estou muito triste. Eu imagino como a sua mãe, né, Célia, esteja nesse momento, a dor que ela está sentindo e a dor de todos aqueles que são amigos de Cláudio. Que Deus abençoe, né, a toda a família, né, conforte toda a família, todos os amigos e que possa recebê-lo na morada eterna. O ABC Futebol Clube, a Prefeitura de Natal e a Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte também emitiram nota de pesar.
Até o fechamento desta edição, não havia informação confirmada sobre o velório e sepultamento. Fica aqui os nossos sentimentos aos familiares, à mãe e ao irmão Gustavo Porpino. Agora a gente muda de assunto para falar das atividades da Câmara Municipal. É que o atendimento prestado aos pacientes com câncer aqui em Natal foi tema de audiência pública nesta tarde no plenário da Câmara. O debate foi realizado pela Comissão de Saúde. A situação da população em tratamento oncológico em Natal foi tema de audiência pública promovida pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal nesta segunda-feira. Segundo a vereadora Camila Araújo, presidente da comissão, é preciso mais atenção às necessidades dos pacientes com câncer. É alarmante os dados da população oncológica aqui no nosso município, inclusive neoplasias em pessoas mais jovens. Nós precisamos nos debruçarmos e haver uma força-tarefa. A gente sempre esbarra no gargalo da regulação, que é o que regula o acesso ao atendimento de saúde no nosso município, seja para exames de alta complexidade, seja para consultas e cirurgias. Ocorre que a população de Natal, o paciente com suspeita de uma neoplasia, muitas das vezes para fechar esse diagnóstico leva-se mais de um ano. E a gente sabe que quando o assunto é câncer, o paciente não pode esperar. Diversas entidades que prestam assistência aos pacientes oncológicos participaram da audiência. A presidente do Instituto Bonitas falou sobre as dificuldades no pós-diagnóstico e sugeriu a criação de uma comissão na Casa Legislativa. É uma pauta super importante a gente falar da saúde da população do Rio Grande do Norte, e isso inclui não só a saúde da mulher, mas em especial também a saúde do homem, né? Então a gente traz aí uma demanda muito grande, a vereadora Camila proporcionou isso a gente, e eu trago para ela, já conversando nos bastidores, que nasça uma comissão do câncer para que a gente tenha vez e voz para falar sobre o que acontece não só no nosso estado, mas no município de Natal. A população não pode mais suportar morrer pelo câncer ou não ter a assistência devida que merece ter nesse tratamento oncológico. Já a presidente do Grupo Reviver, que realiza pelo menos 1.300 mamografias gratuitas mensalmente em Natal, explicou que é necessário fortalecer o SUS para ampliar os atendimentos às pessoas com câncer. Eu acho que não adianta você ficar falando de que precisa melhorar e não se dar seguimento a um processo que é básico, é o financeiro. Ninguém pode tratar a saúde sem ter uma estrutura financeira por trás. A tabela do SUS, há 21 anos, ela não é atualizada pelo governo federal. Precisaria que houvesse uma mobilização de todo o Congresso para que ela fosse atualizada, pelo menos nos procedimentos básicos. Os outros procedimentos ficariam a cargo de cada associação e entidade reivindicar. Mas para a oncologia é básico você ter exames que induzem a uma prevenção, a um diagnóstico precoce e o início do tratamento. A Liga contra o Câncer é responsável por 67% dos atendimentos oncológicos no estado. Para o gerente de regulação, é preciso mais investimentos em rastreio, prevenção e diagnóstico precoce, tendo em vista que muitos pacientes chegam à entidade com câncer já em estado avançado. A incidência cada vez mais tem aumentado e os pacientes têm chegado com uma doença muito avançada, em estágio 3, estágio 4. E o que é que a gente hoje vê como solução para equacionar esse cálculo tão difícil? É que cada vez mais a gente comece a trabalhar as ações de prevenção, rastreio e diagnóstico precoce, porque com isso a gente vai conseguir fazer um diagnóstico mais precoce no estágio menor, no estágio 1, e as possibilidades de cura e um tratamento melhor para essa paciente vai ser mais fácil de atingir. A gerente do Núcleo de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde, Ludmila Oliveira, explicou quais os passos são seguidos pelos pacientes após o diagnóstico. Garantiu que eles têm prioridade na regulação, no acesso a exames, consultas e procedimentos. Inicialmente, esse paciente ele vai às unidades básicas de saúde. Lá na própria unidade, quando ele é consultado pelo clínico, ele pode pegar uma ficha de referência e a consulta de oncologia ela é porta aberta. Ela é para ser marcada nas próprias unidades, tá certo?
tem vaga para Liga, para o Hospital do Coração e para o Onofre Lopes, são nossos prestadores. Então, esse paciente ele já é para sair da unidade de saúde com a sua consulta para oncologia já marcada. E aí daí ele vai para a Liga e para os serviços que for, lá eles passam por uma triagem para saber se é oncologia, se é cirurgia. Lá nesse serviço vai ser distribuído, vai ser feita a triagem e aí para dar esse primeiro atendimento a ele. E depois desse atendimento ele vai sair com as solicitações de exame, de biópsia e do que precisar. Específico para oncologia, a gente tem todos os exames, né? E esses pacientes oncológicos, eles têm garantido por lei a prioridade nas filas de regulação. Então, eu sou um paciente oncológico, estou precisando de uma ultrassonografia. Se ele já for diagnosticado, ele já estiver nos serviços, ele vai fazer pelos serviços, pelos hospitais que eles estão. Se eles ainda não forem pacientes já com biópsia, eles vão para a rede geral de regulação, mas nessa rede eles vão ter prioridade. Eles vão passar, a unidade básica de saúde notifica no sistema que ele é um paciente oncológico, está precisando do exame, e o regulador autorizador, vendo isso, ele já passa esse paciente na frente dos outros. Além da audiência, a Comissão de Saúde também votou projetos em pauta. Veja os destaques. 11 projetos foram encaminhados para a relatoria e 3 foram aprovados nesta segunda-feira na reunião da Comissão de Saúde, Direito dos Animais, Previdência e Assistência Social. Dentre os aprovados, um de autoria do vereador Kleber Fernandes, que dispõe sobre responsabilidade do agressor pelo ressarcimento dos custos relacionados aos serviços de saúde prestados pelo SUS às vítimas de violência doméstica. É simbólico que o agressor ele tenha mais essa responsabilidade a assumir diante desse tipo de violência, e a Câmara dos Vereadores sempre pelas mulheres, para as mulheres, e que um dia esse tipo de violência possa acabar. O vereador Cleiton da Policlínica foi relator dos outros 2 projetos aprovados. Um de autoria do vereador Técio Tinoco, que propõe um censo da fibromialgia, e o outro da vereadora Tabata Pimenta, que institui uma campanha de conscientização sobre as doenças ocultas e sobre a utilização do cordão de girassol, que sinaliza as pessoas com tais enfermidades. O primeiro projeto do vereador Técio Tinoco é um projeto realmente de suma importância, é um projeto que trata da fibromialgia, elaborar um censo dessas pessoas e a partir daí traçar políticas públicas eficazes e políticas públicas inclusivas para que a gente realmente venha trazer melhoria para essas pessoas, né, que sofrem tanto com essa doença que maltrata tanto. Da adaptação com relação às doenças ocultas, com relação à ansiedade, com relação à esquizofrenia, com relação aos pacientes com problemas auditivos. Então isso vem trazer o quê? Vem puxar discussões para que a gente, enquanto vereador, enquanto gestor, venha trazer campanhas e venha também traçar políticas públicas que venham atender essas pessoas. Na reunião também foram lidos relatórios sobre as últimas visitas fiscalizatórias da comissão, ocorridas na Maternidade Escola Januário Cico e no CAPS AD. A obrigatoriedade de presença de socorrista em parques públicos de Natal foi um dos projetos de lei aprovados nesta manhã durante a reunião da Comissão de Desporto. Entre os projetos aprovados pelos vereadores da Comissão de Desporto e Qualidade de Vida está o que dispõe sobre a obrigatoriedade da presença de profissional socorrista em parques públicos de Natal destinados a práticas esportivas. Olha, muito feliz, como presidente da Comissão de Esportes, aprovar mais um projeto de lei que vai vir para o plenário, que é a necessidade, a obrigação de todos os parques esportivos da cidade de Natal ter um socorrista. Às vezes as pessoas estão caminhando, praticando sua atividade física e não tem um profissional da saúde ali pronto, pode demorar. Então, fico muito feliz para Natal ter essa obrigação de ter um socorrista nos parques esportivos para socorrer qualquer emergência. Outro projeto aprovado trata da disponibilização de UTI móvel com médico intensivista em torneios e campeonatos esportivos radicais motorizados. A matéria, de autoria do vereador Kleber Fernandes, teve relatoria do vereador Cleiton da Policlínica. Fui relator e favorável por entender que esse projeto ele vem dar todo esse aparato aos esportistas desse esporte radical que requer dessa unidade intensiva. Então, assim, é um projeto que vem buscar cada vez mais tranquilizar e dar um aparato realmente que esses atletas precisam.
O presidente da Comissão de Desporto e Qualidade de Vida, Luciano Nascimento, destacou a importância do esporte, a celeridade da reunião e a pauta zerada. 5 vereadores desportistas, uma comissão de desporto e qualidade de vida com vereadores que realmente sabem da importância do esporte na vida dos natalenses. Zeramos a pauta, todos os pareceres, projetos designados, tudo caminhando muito bem para que a gente possa cada vez mais lutar pelo esporte de alto rendimento, o esporte amador, porque o esporte, eu sempre digo, é uma ferramenta importantíssima para tirar o jovem da vulnerabilidade, da violência, às vezes das drogas. Veja também os destaques da Comissão de Justiça. Entre os projetos aprovados pelos parlamentares que integram a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final está a matéria de autoria do vereador Eribaldo Medeiros, que dispõe sobre a campanha Não Esqueça, Olhe de Novo, Criança no Carro. O projeto teve relatoria do vereador Aldo Clemente. É um projeto que trata para ter o cuidado, o alerta, porque Natal é uma cidade quente, então vocês imaginem, né, professores, são pais, condutores, porque se é ambiente escolar, tem que estar todo mundo atento àquilo ali, não é isso? Então, é um projeto muito importante, é um alerta que serve para termos o cuidado. Acontece, infelizmente, em algumas cidades, de acontecer até falecimento de crianças, né, por ter sido esquecido dentro dos veículos. Então, no ambiente escolar, temos que ter o cuidado, né, de quem está ali vigiando, de quem está ali cuidando das crianças e principalmente dos pais, né, que estão ali realmente transitando com a gente dentro do carro, né? Outro projeto aprovado obriga a instalação de grades de proteção nas passarelas de Natal. A matéria é de autoria do vereador Kleber Fernandes. É um projeto de suma importância, porque as passarelas da nossa cidade representam um risco à vida de crianças, de pessoas que utilizam esse espaço para atravessar vias importantes e de grande fluxo de veículos na nossa cidade, e inclusive por questões de prevenção a suicídios. Nós já temos casos ocorridos na nossa cidade e é uma forma de chamar a atenção da sociedade, de educar, de conscientizar, mas acima de tudo de trazer segurança às pessoas que atravessam as passarelas na cidade do Natal. Também foi aprovada pelos vereadores matéria que institui um programa municipal de acesso à saúde mental destinado aos jovens de Natal. O projeto, de autoria do vereador Érico Jacome, teve relatoria do vereador Tony Henrique. Tivemos a grata satisfação de dar este voto favorável a esse projeto tão importante e relevante nesses últimos dias. Há uma crescente preocupante de pessoas com crises de ansiedade, pessoas que entram em um estado depressivo muito grande e acabam até ceifando a sua vida, porque buscam o caminho do suicídio. E diante de uma preocupação tão grande, hoje tivemos essa relatoria onde aprovamos, porque há uma grande necessidade de programas de incentivo, de programas que tragam a conscientização e que tratem as pessoas na sua saúde mental, como também no emocional e no físico. O presidente da Comissão de Justiça, vereador Aldo Clemente, avaliou de forma positiva a reunião e destacou a celeridade dos trabalhos legislativos. Nós temos tentado assim imprimir esse ritmo aqui, está dando certo. Eu quero agradecer a todos que fazem parte aqui da comissão, a todos os vereadores e vereadoras, né, pelo trabalho, pelo empenho. Pauta zerada, mais uma semana e vamos seguir aí com muito trabalho aqui na Comissão de Justiça, aqui da Câmara Municipal de Natal. E depois do intervalo você vai ver que ainda é baixa a procura pela vacinação contra a influenza. E ainda começa a temporada de venda do milho para as festas juninas. Nós voltamos em instantes. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá!
Atenção, motoristas! A Petrobras anunciou que vai reduzir o preço da gasolina a partir desta terça-feira, dia 3. Edesiane Moreno tem outras informações sobre esse anúncio. A partir desta terça-feira, dia 3, o preço da gasolina vendida nas distribuidoras terá uma redução de 5,6%. O novo valor será de R$ 2,85 por litro, uma queda de 17 centavos por litro. De acordo com a estatal, desde dezembro de 2022, os preços da gasolina para as distribuidoras foram reduzidos em 22 centavos por litro, equivalente a uma queda de 7,3%. A nova queda acompanha o cenário dos preços internacionais do petróleo, verificado desde o início de 2025, que tem possibilitado cortes nos valores dos combustíveis no país. A última alteração no preço ocorreu em julho de 2024. No caso do diesel, foram realizadas 3 reduções ao longo de 2025, sendo a mais recente em 5 de maio, com corte de 4,66% ou 16 centavos por litro. A Petrobras esclareceu que o preço da gasolina nas bombas é composto por diversos fatores, além do valor praticado pela companhia. Entre eles estão os custos e remunerações das distribuidoras e revendedores, custo do etanol e impostos federais, como CID, PIS/PASEP e CONFINS, além do ICMS estadual. Se por um lado o combustível vai ter redução, a energia elétrica, por outro, vai subir. É que a Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a cobrança da bandeira vermelha neste mês de junho. E esse custo adicional será de quase R$ 5,00 a cada 100 kW consumidos. Tarsila Costa tem as informações. A conta de energia elétrica ficará mais cara para os brasileiros. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária do mês de junho será vermelha no patamar 1. Com isso, haverá acréscimo de R$ 4,46 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a agência, a decisão foi motivada pela piora nas condições de geração de energia no país. Em maio, a bandeira em vigor era a amarela, que já indicava o início da transição do período chuvoso para o seco, com previsão de chuvas abaixo da média nas principais regiões de reservatórios. A piora nas perspectivas fez com que a agência acionasse a bandeira vermelha. Faltando poucos dias para o fim da campanha de vacinação contra a influenza, o Rio Grande do Norte tem pouco mais de 33% da população imunizada. Já na capital Potiguar, o percentual é ainda mais baixo, cerca de 20%. Há 60 dias foi iniciada a campanha de imunização contra a influenza em todo o país. Aqui em Natal, o vírus vem pegando muita gente. Para evitar a doença, a Ana Paula foi com o filho Henrique para a UBS São João, no Tirol, buscar a vacinação. É muito importante a gente estar protegido, né? Muita gente gripando e tendo complicação, né? Precisando se internar. Então, a gente está aqui para se cuidar. Todos lá em casa já tomaram, faltavam só nós dois, então estamos aqui garantindo nossa vacina. E aí, Henrique, doeu a vacina? Você não quis nem a tua mãe por perto? Muito menos do que quando eu quebrei o pé. Foi muito rápido. Muito rápido. Nem careta você fez? Não. Hipertensa, Jocelene também compareceu à UBS para tomar a vacina. Eu sou do grupo de comorbidade, então eu faço questão de vir todo ano, essa data eu venho tomar a vacina para ficar protegida. Você gripa com facilidade? Não, mas me cuido, né? E é importante se cuidar porque você acredita na vacina? Acredito, por isso estou aqui todo ano. Aproveitando a reportagem, também estou tomando a vacina aqui para combater o vírus da influenza da gripe com a Nilda. Nem doeu, foi ligeirinho, muito rápido. Muito obrigado, Nilda. Em Natal, a busca pela vacina da influenza é lenta. Apenas 20% da população foi imunizada. Em porcentagem, a gente ainda está um pouco baixa, até porque a porcentagem ela é calculada somente em cima desses 3 públicos-alvos, né? Gestantes, idosos e crianças. A gente tem uma média aí de pouco mais de 86 mil doses aplicadas. Dessas 86 mil, 43 foi nesse público-alvo. Então, a gente precisa que o público-alvo não perca a oportunidade de estar se vacinando, até porque eles são mais vulneráveis ao agravamento da doença. Aqui na UBS de Brasília Teimosa, a manifestação é razoável. Quem aqui veio tomar a vacina da gripe? Levanta a mão.
Só uma pessoa veio tomar aqui a vacina da gripe. Qual é o teu nome? Francisca. Apenas a senhora, a movimentação tá baixa, né? Tá, é porque tava fechado essa semana. Aí tá assim. E choveu, o povo não vem, né? Quem estiver com os sintomas gripais deve esperar passar a doença para tomar a vacina contra a influenza. Ela está disponível em todas as unidades básicas de saúde do município em 3 pontos extras da capital potiguar. É preciso se dirigir ao local portando o cartão de vacinação e um documento oficial com foto. A importância da vacinação é exatamente enfraquecer o vírus que está em circulação, né? O fortalecimento dele se dá exatamente às baixas coberturas de anos anteriores. Então, quanto menos a população vacinada, mais o vírus se modifica e se fortalece e causa a doença de uma forma mais grave. Então, para evitar óbitos e diminuir os internamentos em virtude da influenza, principalmente, que é o que está acometendo hoje, a gente precisa que a população esteja vacinada. 90% dessa população tem que estar vacinada para que a gente consiga isso. Então, com isso, a gente está fornecendo as vacinas, não tem perigo de faltar vacina, o Ministério já garantiu. Está aí em todas as unidades básicas de saúde. É isso, né? Temos tantos postos de vacinação, além das UBSs, os pontos extras. Então, vamos lá realmente cuidar da saúde e se proteger contra a influenza, já que essas crises respiratórias têm lotado os hospitais. Agora o assunto é Enem 2025. O prazo para pedir atendimento especializado vai até o dia 6 de junho. Os candidatos devem enviar documentação à página do participante. Tarsila Costa tem outras informações. Quem tiver necessidade de atendimento especializado nos 2 dias de provas do Enem 2025 deve fazer a solicitação informando o motivo no momento da inscrição na página do participante até o dia 6 de junho. Conforme edital, entre as principais necessidades para a solicitação estão baixa visão, cegueira, visão monocular, deficiência física, deficiência auditiva, surdez, deficiência intelectual, dislexia, déficit de atenção, transtorno do espectro autista, descalculia, diabetes, mulher gestante ou lactante, idoso, estudante em classe hospitalar ou outra condição específica. Para os casos de atendimento especializado, é necessário enviar a documentação que comprove a condição que motiva o pedido. O documento deve ser legível e estar em língua portuguesa. Para ser considerado válido para análise, o documento precisa conter nome completo do participante, diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação ou código correspondente, a classificação internacional da doença, além da assinatura e identificação do profissional competente com respectivo registro do Conselho Regional de Medicina. O participante que teve a documentação aprovada nas edições de 2021 a 2024 não precisará anexá-la novamente, caso a solicitação de atendimento seja a mesma em 2025. A exceção são os casos de lactantes e de atendimento em classe hospitalar. Na última situação, o estudante deve incluir a declaração do hospital em que estiver internado para tratamento de saúde, informando a disponibilidade de instalações adequadas para a aplicação das provas. O participante que solicitar atendimento poderá contar, por exemplo, com provas em braille, dispor de sala individual, mobiliário com dimensões adequadas para o manuseio da prova, tempo adicional, leitor de tela, prova ampliada, prova super ampliada, além de guia intérprete. Durante as provas, também é permitido usar material próprio, que inclui máquina de escrever em braille, óculos especiais, bolsa de colostomia, medidor de glicose e bomba de insulina. Todos os recursos autorizados podem ser conferidos no edital do Enem. As regras do exame determinam que os recursos serão vistoriados pelo chefe de sala, onde os participantes terão as provas aplicadas nos dias 9 e 16 de novembro. Junho chegou e começou a procura pelo milho para fazer as tradicionais comidas típicas nesse período. E hoje, a nossa equipe foi até a Central de Agricultura Familiar ver como está o movimento dos clientes e as expectativas dos comerciantes. Chegamos no tão aguardado mês de junho, período das festividades do São João. Época onde a culinária nordestina se destaca em todo o país, tendo como principal ingrediente o milho. E a gente está aqui no mercado da agricultura familiar, mais precisamente no pátio, na lateral da Avenida Jaguarari, para saber como que estão as vendas, quanto que está a mão do milho, todos esses detalhes. Vamos saber. É grande a quantidade de milho aqui na banca do Charles. Charles, tá descascando, tá tirando. Antes de vender, se dá esse trato aí, esse tapa.
O cliente veja como é que está o produto, né? Já para ficar ciente como é que está e o que para agradar mais e encher os olhos. Olha. E vem de onde esses milhos? Esse milho vem de Vera Cruz. Vem de lá do Cobé, Vera Cruz. De qualidade. Qualidade primeira de luxo aqui. Aqui com o Marciano, que é proprietário da banca situada aqui no pátio da agricultura familiar. Marciano, a expectativa é boa para esse ano? Sim, a gente espera que sim, né? Apesar da chuva ter castigado um pouco, mas a gente tem uma parte que é irrigada e a gente está conseguindo produzir bem, graças a Deus. Como você pode ver aqui, a qualidade do produto, ó, muito bom o milho, está com uma saída muito boa. Tá faltando só o cliente vir, mercadoria nós tem. Qual a diferença desse milho aqui da agricultura familiar para um milho no supermercado? A diferença é o cuidado, né, que a gente tem, é a gente mesmo que produz, é da roça da gente, entendeu? A gente tem tudo dentro do específico, não coloca defensivo fora das datas, tudo direitinho, tudo bonitinho, entendeu? O preço aqui é melhor? O preço também está mais acessível, né? Hoje está custando R$45 na palha ela e de cascada R$50 o milho. E a meia mão? A meia mão fica R$22,50 na palha e R$25 de cascada. O seu Francisco é comerciante e sempre abastece o mercado dele aqui, no mercado da agricultura familiar. Você vê que tá cheio o carro, né? Tá lotado. Sempre vem por aqui para abastecer, um preço acessível, a qualidade do produto realmente é interessante. Marciano mantém esse ponto aqui há mais de 3 anos e eu carrego 2 vezes por semana para as lojas. E aí revende, claro, dá um precinho um pouquinho mais acima. Mais abaixo. Tem que tirar o lucro, né? Não, eu digo abaixo do mercado, né? Mas a gente bota o nosso lucro. Os clientes estão chegando aqui com a Bruna. Bruna, anualmente, nesse período de São João, sempre vindo aqui no mercado da agricultura familiar comprar milho. Sempre, comprar frutas, milho, sempre de boa qualidade, né? E aí vocês preparam o quê com tanto milho? Esse milho aqui que a gente está levando agora é para uma escola de educação infantil, que as professoras vão fazer um trabalho lá com comida regional. Pamonha, canjica? Pamonha, canjica, milho cozido, todas as comidinhas aí para as crianças estarem entrando em contato, né? E o preço está acessível aqui, né? Qualidade. A qualidade é boa. O ano todo a gente vem aqui comprar e é excelente. Super recomendo. A seguir, eu converso aqui com o secretário municipal de Concessões e Parcerias, Arthur Dutra. A gente conversa sobre o recente projeto de lei aprovado aqui na Câmara Municipal, que trata sobre a regulamentação do programa de parcerias público-privadas. Então não saia daí que nós voltamos já. Fala galera, passando para dizer que todas as notícias do esporte local você encontra no programa Câmara Esportiva. Aqui você tem matérias especiais, entrevistados, comentários de quem entende do assunto e muita interatividade. Lembrando que entramos no ar de segunda a sexta-feira ao vivo, sempre a partir de 1h20 da tarde. Te espero aqui na TV Câmara Natal. Até lá! Estamos de volta aqui com o Câmara Repórter e a gente recebe aqui no estúdio o secretário de Concessões, Parceria, Empreendedorismo e Inovação da Prefeitura de Natal, Arthur Dutra. A gente conversa aqui sobre a recente lei, né, de concessões e parcerias públicas aprovada aqui na Câmara Municipal. Bem-vindo, secretário. Oi, Larissa, obrigado pelo convite. Um abraço especial ao telespectador da TV Câmara. Pois é, semana passada o plenário da Câmara Municipal de Natal aprovou a nova lei municipal que cria o Programa Municipal de Parcerias Público-Privadas, a lei das PPPs, tão falada, está na agenda da cidade do Brasil também. Essa é uma atualização de uma legislação que Natal já tinha, que era de 2011, mas que com os anos Natal e o Brasil foram amadurecendo em termos de estruturação de PPPs com as experiências bem-sucedidas e as que não foram bem-sucedidas, mas que deixaram aprendizados. Então, como o prefeito Paulinho Freire tem essa pauta como prioritária para o mandato, então foi necessário estruturar juridicamente a prefeitura para conduzir esse projeto. Então, esse projeto de lei tem essa finalidade de dar à prefeitura, à gestão, instrumentos que possa fazer com que as PPPs que forem tocadas, né, pelo prefeito Paulinho Freire ao longo desse mandato sejam feitas de maneira segura, estruturada, né, tanto para o município quanto para os investidores,
tendo em vista sempre a melhor oferta de serviços públicos. E, secretário, essas parcerias, elas podem acontecer em qualquer área estratégica do município, é isso? Pode. Hoje já existem grandes possibilidades de PPPs em várias áreas, e a lei aprovada pela Câmara tem lá um elenco, uma lista de áreas e serviços e que podem ser objeto de uma PPP. Não significa que elas serão, elas podem ser. Né? A gente trabalha dentro da gestão pública com o princípio da legalidade. Só pode fazer o que a lei autoriza ou permite, é o caso. Então lá tem várias áreas na área de educação, saúde, gestão de parques urbanos, né? Serviços funerários, enfim, a parte turística. Abre-se muitas possibilidades, já que o Brasil hoje é tido aos olhos do mundo, inclusive, como um grande destino de investimentos para quem quer celebrar contratos de PPPs. Natal está se alinhando a essa tendência com um marco jurídico atualizado, moderno e que dá garantia de segurança. Exatamente, secretário. E falando em turismo, a gente não pode deixar de citar aqui a questão do complexo turístico da Redinha, né, que envolve ali a região também, o mercado público. Isso já está dentro de um processo que está sendo feito pela Prefeitura para essa concessão. Em que pé está, secretário? Assim, já estamos próximos de uma conclusão desse processo? Estamos sim. A gente pegou esse processo andando, né, que veio da gestão passada. O primeiro edital foi lançado, foi deserto. Tivemos que, agora com a criação da secretaria, né, e com a gente assumiu a condução dessa concessão, que já está prevista em lei. Aqui a Câmara aprovou no ano passado a autorização com condicionantes para que o complexo turístico da Redinha fosse concedido. Então, em março, nós lançamos um edital de PMI, um procedimento de manifestação de interesse, que é um formato, Larissa, em que a Prefeitura, o Poder Público, apresenta um determinado bem para que o mercado mostre interesse em realizar estudos de viabilidade sobre aquele bem. Então, esse edital foi lançado e, para nossa felicidade, 2 empresas manifestaram interesse formal em fazer os estudos de viabilidade, modelagem jurídica, enfim, de enxergar a forma em que aquele equipamento ele é viável. Para aproximar o desejo do poder público de fazer a concessão das empresas e grupos que têm interesse em ter a concessão. Então, das 2 empresas que pediram autorização, uma foi credenciada pela Prefeitura, porque apresentou toda a documentação correta e demonstrou experiência, expertise e conhecimento na gestão de equipamentos semelhantes. Então, ela foi autorizada a fazer o estudo e está fazendo, efetivamente, solicitando informações. E ela está com um prazo de 60 dias, que já passaram vários dias, e que ela vai nos apresentar esses estudos. E aí, a partir deles, né, nós vamos montar um edital de licitação para aí todas as outras empresas possam concorrer, não só essa que apresentou os estudos. É importante destacar isso, não é exclusividade. Tudo indica que vai participar da licitação, já que ela se interessou em fazer os estudos, isso tem um custo. Enfim, então a gente, uma vez lançando o edital de licitação, haverá concorrência e aí terá definida a concessão por 25 anos, que é o prazo para qual ele vai ser concedido. E esse edital ainda previsto nesse semestre, secretário? Então? Sim, no segundo semestre, porque a empresa está com prazo até o início de julho para apresentar esses estudos, que o prazo é de 60 dias, então termina ali no começo, na primeira quinzena de julho. A gente vai ter um tempo para fazer análise desses estudos, que são estudos muito complexos. A FEComércio vai nos ajudar a fazer a crítica, a análise desses estudos e identificar o que é que a gente pode aproveitar no edital. E aí vamos lançar um edital, com certeza, muito mais próximo do que é o interesse dos operadores de mercado, e aí isso reduz, não anula, mas reduz muito o risco desse edital ser deserto. Com certeza. Secretário, eu não poderia deixar de perguntar aqui também sobre a preocupação que os antigos permissionários, né, dos quiosques no mercado público da Redinha e também ali na região mesmo, na área da praia, têm sobre todo esse processo. Né? Houve muitas reivindicações já quanto a isso, mas a permanência deles está garantida? Como é que é isso? Garantido, porque a lei assim o determina. A lei que autorizou a concessão, que foi votada aqui na Câmara e sancionada pelo então prefeito Álvaro Dias, determina que a concessão só poderá acontecer se o futuro concessionário absolva, traga de volta os permissionários. Claro, aí haverá regras, né, entre o concessionário e os permissionários, mas eles vão ter alguns benefícios imediatos, que vão ter desconto no aluguel, vão receber o enxoval para guarnecer os seus boxes, e isso vai ser perfeitamente garantido, está contemplado no edital que foi lançado agora, então a empresa está fazendo os estudos, considerando esta circunstância. E aí ele vai fazer a conta da viabilidade, tendo em vista, né, a reabsorção dos permissionários, que aí, uma vez definida a concessão, vão se relacionar com o concessionário, com a prefeitura sendo mediadora, porque a prefeitura não vai conceder e tchau, não, vai fiscalizar as cláusulas do contrato que for pactuado e o cumprimento das condicionantes que estão estabelecidas em lei. Então, está perfeitamente garantido, né, o retorno dos permissionários, tão logo seja definida a concessão. Isso mesmo, muito importante. Secretário, e também sobre turismo,
está em andamento o início aí de um grupo de trabalho para a urbanização, lá da nova urbanização da Praia de Ponta Negra, né, após a engorda da praia. Também há previsão de concessões, de parcerias público-privadas? Também, é o grupo de trabalho Nova Ponta Negra, esse é o nome que a gestão vem adotando para o nosso principal cartão postal, depois da obra magnífica da engorda, que já vem mostrando, né, os seus benefícios para a cidade. Esse grupo foi iniciado hoje, inclusive, haverá um alinhamento interno das secretarias que fazem parte, levantamento de informações e diagnóstico, para a gente ter um cenário completo dentro do qual o projeto vai ser desenvolvido. A questão ambiental, a questão social, né, das pessoas que trabalham em Ponta Negra, ouvir o trade turístico, né, ver todo o diagnóstico do que tem hoje incidente sobre Ponta Negra a partir da visão de toda a gestão. E aí, Larissa, um grande diferencial é que esse processo vai ser participativo, haverá audiências públicas, canais digitais de participação para a gestão ouvir quais são os anseios, os desejos das pessoas para a orla de Ponta Negra, né, a nova Ponta Negra. E uma muito vez importante essa transparência. Com certeza, né? a Ponta Negra está no coração de todo natalense. Todo e qualquer projeto que queira ser próspero, que tenha viabilidade, tem que passar pelo crivo popular. E essa é a orientação do prefeito Paulinho Freire. E uma vez definido o que se quer para a orla de Ponta Negra, a nova Ponta Negra, vai ser lançado um edital para um concurso público nacional de projetos. Para que, claro, definir as características que a gestão e a sociedade querem para a Ponta Negra. E aí, isso vai ser aberto, né, para o Brasil inteiro, para que os arquitetos urbanistas possam trazer novos conceitos, trazer inovação, trazer, né, novas funcionalidades para a orla, e esse projeto, esse concurso é que vai definir qual vai ser o projeto a ser executado. Então isso começou já a ter andamento e nos próximos meses vamos trabalhar muito para poder chegar a um projeto que atenda à necessidade da gestão também e principalmente da cidade. Então iremos aguardar, assim também como outras novidades que a Secretaria certamente está debruçada para anunciar em termos de parcerias, não é isso, secretário? Isso, aguardar a sanção do prefeito Paulinho Freire da nova lei de PPPs. Sim. Será necessário constituir um conselho gestor para as PPPs, que também é uma das consequências da nova legislação, né, fazer alguns decretos de regulamentação de alguns procedimentos que também serão necessários, enfim, aparelhar, no bom sentido, né, a gestão de instrumentos para poder avançar com as PPPs, que é a grande tendência no Brasil hoje, em termos de infraestrutura e melhoria de serviço. A gente tem grandes exemplos e a Prefeitura está apostando muito nisso, o prefeito Paulinho acredita muito nesse tipo de modelo de gestão e a gente tem que dar a ele condições de avançar de maneira sustentável para que o nosso telespectador, o cidadão natalense, tenha acesso a bens e serviços melhores e não degrade o patrimônio público. Previsão ainda essa semana dessa sanção, secretário? Ou leva um tempinho? Talvez, ainda? não deve demorar, porque realmente a gente urge, né? O texto aprovado foi muito bom, né? Teve emendas de vereador, mas emendas que a gente considera muito positivas, que melhoraram o texto, inclusive, então é só realmente passar pelos crivos, né, técnicos da gestão para o prefeito Paulinho, né, sancionar e a gente ter uma nova lei de PPPs de Natal. Tá bom, secretário, eu agradeço aqui a sua participação, trazendo essas informações importantes aqui para a sociedade. Eu que agradeço e quero registrar aqui, Larissa, meu agradecimento aos vereadores que se disponibilizaram a entender o projeto da lei de PPPs, né, fizeram um ótimo debate nas comissões e no plenário, né, e tem também a sua cota de participação, né, muito positiva para a gente ter um marco legal moderno, contemporâneo, seguro, para o Natal avançar de maneira sustentável. Com certeza. E esta edição do Câmara Repórter fica por aqui. É você que nos acompanha. Obrigada pela audiência. A gente volta a se encontrar nesta terça-feira com outras notícias aqui da Câmara Municipal e também da nossa cidade. Tchau.